E mais uma vez a gente é reforçado a estarmos lembrando de que Deus é soberano em todos os sentidos da nossa vida. Em todos os momentos, a gente viu até de manhã aqui também, né? Que Deus, Ele é quem traz, Ele é quem leva, Ele é quem dá, Ele é quem tira. E tudo da nossa vida corre para que nós sejamos, para que o nome de Deus seja glorificado e que a gente seja abençoado. Esse é o ponto de vista de Deus. Tudo que acontece, dentro disso a gente tem que entender que existe um propósito de Deus nas nossas vidas. Aqui no capítulo 4 de João, a gente vai ver aqui no versículo 1 até mais um pouquinho na frente, e a gente para e depois continua, tá certo? João capítulo 4, vamos lá para João capítulo 4, que diz assim, é aquela passagem que a gente já conhece bastante, que ela fala do encontro de Jesus lá no poço de Jacó. E a gente nesta noite vai ver o que é que essa passagem tem a nos ensinar. Um encontro inevitável. É interessante a gente saber que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar algumas coisas nas nossas vidas e a gente vai ter que se deparar com alguma dificuldade, com algum problema, mas não falando nos problemas corriqueiros, nos problemas de evangelização. O missionário domingo passado falou bem, a gente está em déficit para com o nosso Deus com relação a esse quesito, com relação a essa parte de ação da igreja, a evangelização. Quando Jesus decidiu passar por essa cidade, tinha dentro do seu coração não uma coisa aleatória, não, eu vou por aqui que é mais perto, não, eu vou por aqui que é mais conveniente, não. Jesus, mais uma vez, ele estava seguindo as orientações do Pai, ele estava seguindo as determinações do Pai, e ele teria que verdadeiramente ter esse encontro inevitável. Mas por que esse encontro inevitável? Será que era tão importante Jesus se encontrar com essa mulher? A gente olha, a gente que já leu, que já sabe, não faz sentido. Era uma samaritana. E o judeu, Jesus era judeu, não tinha como ter nem conversa com ela na época. Porque os judeus, ele, pelo fato de ser um rabino, né? Ele não conversava nem com as mulheres. E a lei dizia isso. E nós vamos entender mais ou menos, não profundamente, porque o tempo não é favorável, mas nós vamos entender mais ou menos por que isso aconteceu. Porque às vezes a gente lê e passa, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, na cidade de Samaria, e a mulher chegou para pegar água, e Jesus sentou com sede, porque ele era homem também, sentia todas as necessidades fisiológicas que o ser humano sente, e pediu água para a mulher. Sim. E aí? Então a gente vai entender mais ou menos a historiazinha dessa samaritana, ou desse povo samaritano. Nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que existia um ódio entre judeus e samaritanos. Sim, sabemos. Mas por que existia esse ódio? Por que existia essa rejeição dos judeus aos samaritanos? Por que existia essa separação, mesmo eles
morando ali, são nas circunvizinhanças, um pertinho do outro, né? Mas os judeus não passavam nem pelas terras, porque tinham medo de se contaminar, eles consideravam os samaritanos impuros. Aí a gente vai ver aqui mais ou menos, para poder a gente aplicar isso nas nossas vidas, tá bom? Israel foi um reino unido, governado por Saul, isso aqui na época dos reis, né? Isso a gente está fazendo aqui uma retrospectiva, uma pequena retrospectiva. Vamos lá para Israel, o rei era Saul. Depois de Saul, quem foi que reinou? Davi, certo? E depois de Davi, Salomão, certo? Mas a história diz que depois da morte de Salomão, ocorreu uma grande cisão, ou seja, uma grande separação. Salomão morreu, certo? Aí teve uma separação de dois reinos, o reino do sul, a gente sabe bem aí, né? Reino do sul e o reino do norte, certo? O reino do sul ele era reinado por e o do norte é o contrário, Rebom, pronto. Os irmãos escutem bem direitinho aí, para poder a gente não fazer confusão aqui, como a gente já ia começar a fazer, né? Pronto. Então cada um dos dois reinos seguiu a sua trajetória próprias, seguiram as suas vidas. Teve a separação, o reino do sul e o reino do norte Israel, e seguiram as vidas. Pronto. Mas o reino do norte, em especial, destacou-se pela sua infidelidade às leis de Deus, Israel. Então o reino do sul ele se fechou mais, se precaveu mais, mas o do norte não, começou a decair, a debandar, né? Foi o que aconteceu. Todos os seus reis foram descritos nas escrituras como maus e desobedientes. Se você pegar historicamente, a maioria, ou todos, os reis do reino do norte foram negligentes. Eles não obedeciam a Deus. E por conta disso o povo também ia no mesmo caminho, né? Olha aí. Como consequência dessa rebeldia, Deus permitiu o quê? Que o reino do norte fosse preso, fosse levado cativo pelos assírios. Então pronto, né? O reino do norte descambou para distante de Deus, e Deus permitiu que os assírios aprisionassem Israel e levasse cativo. Vamos lá, continuando. Nesse ponto da história é que começa a se fazer a raiz do conflito, justamente nessa idade aqui, nessa época que vai começar a se formar os conflitos entre os judeus, lá, o povo do sul, com o povo do norte. Vamos lá. O rei da Síria trouxe povos de várias regiões do seu império, certo? Trouxe da Babilônia, de Cuta, lá em 2 Reis fala, né? Capítulo 17. Então, pessoas de várias cidades, ele aprisionou e trouxe, tudo junto, né? Tudo junto. Com o passar do tempo, os poucos israelitas que permaneceram na terra se misturaram com esses novos habitantes da terra, né? Tanto em casamentos quanto em práticas religiosas. Isso resultou em um culto misto, ou seja, eles diziam que serviam a Deus, ainda tinham conhecimento de Deus, cultuavam a Deus, mas em contrapartida, as esposas que eles tinham pego, que eram de outras religiões, também faziam culto aos deuses dela. Então o culto ficou misto. Então o povo que queria servir a Deus, mas o cônjuge também queria servir a seus deuses. E eles se misturavam.
né? Eles se misturavam. Então o culto não ficou dentro da vontade de Deus. Então teve essa mistura. Então adorava-se ao Deus de Israel, pelo menos eles diziam que adoravam, né? Mas também aos deuses estrangeiros trazidos por essas nações. Então teve aquela mistura toda. E a gente pode ver que teve aqui o que? O jugo desigual. Por quê? Porque teve casamentos com pessoas que não compactuavam com a mesma mentalidade do povo de Deus. O povo de Deus pegou mulheres em que religiosamente era diferente o pensamento delas. Então, por isso que é o jugo desigual. Teve o jugo desigual. Porém, cada nação, segundo Reis 17:9 diz assim, porém, cada nação fez os seus próprios deuses nas cidades onde habitavam e pôs em altos, né, que os samaritanos tinham feito. Essa mistura foi vista com grande desprezo pelos judeus. Então o Reino do Sul, quando começou a enxergar isso, ficar sabendo disso, eles detestaram, né? Não, que é isso não pode acontecer. O povo Israel se misturou com outras nações, casaram com mulheres de outras religiões. Como é que pode? Aí começou já o conflito. Não, esse povo aí não é o povo de Deus, não. Israel não é mais o povo de Deus, né? Israel não é mais aquele servo que estava diante de Deus e que cultuava só a Deus. Estava misturado com o mundo, né? Podemos dizer aqui, na nossa época a gente dizia isso. Não, fulano está no mundo, está misturado com o mundo, não cultua a Deus, né, da forma que Deus quer que seja cultuado. Então, mesmo depois que o rei do sul, que era Judá, também foi levado cativo por Nabucodonosor, e o povo voltou do exílio babilônico no tempo de Esdras e Neemias. Aqui a gente já está em Esdras e Neemias. Então o povo voltou já do cativeiro e agora está sob a administração, a direção de Esdras. Então Deus levanta esses homens para poder restaurar o templo e restaurar novamente a vontade do povo, ou o desejo do povo, ou a vida espiritual do povo diante de Deus. Porque o povo voltou totalmente diferente da vontade de Deus. Então os judeus retornados, consideravam-nos cerimonialmente impuros e, portanto, incapazes de cultuar a Deus de maneira correta conforme a lei. Então os judeus pensavam isso. Não, esse povo aí, eles não podem, né, cultuar ao nosso Deus. Existiam algumas outras particularidades, por exemplo, que os samaritanos, eles só liam, eles só eram regidos pelo Pentateuco, pelos primeiros 5 livros, né, da lei, pelos livros da lei. O resto do Velho Testamento eles não consideravam, não. Eles só atentavam para o Pentateuco. E os judeus, é isso, né? Então, eles diziam que os samaritanos não se apropriavam das verdades completas do plano de Deus e da vontade de Deus na vida deles, né? E os judeus não, eles atentavam para isso. Outra coisa, enquanto os judeus criam que o templo de Jerusalém era o centro do culto verdadeiro e aguardavam o Messias descendente de Davi, os samaritanos, ou o povo que escolheu viver misturado com outras nacionalidades, esperavam o Messias como fosse assim um Moisés, um homem que viesse, que ainda continuasse a seguir a Deus, mas que encaminhando eles para, de certa forma, para estar só administrando ali dentro da lei, né? Essa divergência teológica alimentava a ideia do lado judaico, de que os samaritanos não adoravam a Deus de maneira correta, o que reforçava o preconceito e a barreira religiosa entre eles.
Nos tempos de Jesus, a separação entre judeus e samaritanos permaneceu firme. Então Jesus enfrentou essa dificuldade. Imagine aí, vamos trazer aqui para as nossas vidas. Imagine aí, a gente discriminar ou a gente dizer que fulano não é salvo, ou que o crente da Assembleia de Deus não é salvo porque segue isso e aquilo, ou que, não sei, um homossexual não pode ser salvo, um assassino não pode ser salvo. Interessante é que nós vimos, Antônio Zé leu ali, lá em Salmos 49, capítulo 1, que diz que Deus chamou a atenção de todo o povo, Deus falou para todo mundo, e a gente pode aprender com isso, que o Evangelho ele é estendido a todo mundo. E isso me faz lembrar, lá nas cartas de Apocalipse, que toda vida que ele encerrava uma carta, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, você escute, você ouça. Por quê? Só não ouvem aquilo que Deus quer passar para nós quando a gente é moco, ou quando a gente não tem ouvido, ou seja, moco. E a gente já conhece aqui um pouquinho dos samaritanos. Por que teve essa rixa? Então você já sabe que os samaritanos eles eram discriminados pelos judeus. Por quê? Porque eles se misturaram com pessoas de outras religiões, porque eles não atentavam para o Velho Testamento completo, eles eram discriminados mesmo. E a gente pode ver que os samaritanos, Jesus disse isso, podia faltar esses discernimentos para eles, mas o que não faltava era o amor na vida deles. E a gente viu isso, exemplo. Quando Jesus foi dar um exemplo, através de uma parábola, de alguém que estava sendo assaltado, que foi espancado, foi deixado, ele usou quem? O samaritano. Como a gente já conhece um pouquinho aí da vida, da intriga de judeus e samaritanos, a gente pode ver que esse encontro inevitável não foi por acaso. Então havia uma necessidade divina, existia uma vontade da parte de Deus, motivado por este amor, porque ele já tinha traçado todo o projeto da salvação, desde Gênesis até a época da vinda de Jesus, para a humanidade. Então, e foi usado essa passagem. Jesus não foi por acaso que ele queria passar por lá, ou que ele quis passar por lá, mas foi uma providência divina. E João 4,4 diz: e era-lhes necessário passar por Samaria. Era-lhes necessário passar por Samaria. Vamos ler aqui o primeiro versículo, e a gente para no 4. Jesus conversava com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho. Versículo 5 diz. Então, interessante a gente atentar, porque se a gente pegasse só isso aqui, era necessário passar por Samaria, nós não entenderíamos nunca isso aqui. E era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque
existia uma necessidade divina que Jesus passasse por essa cidade. Uma cidade em que moravam pessoas que, à vista dos outros, à vista de uma sociedade que circunvizinhança era próximo a eles, que eles não eram um povo puro, um povo que adorava a Deus, não era um povo que gostava de estar servindo a um Deus que proveu tudo nas suas vidas, um Deus que tirou ele dos cativeiros babilônico, assírio, estava lá guardando um povo discriminado. E Jesus queria passar por lá. Uma necessidade divina, uma necessidade que iria nos mostrar hoje, não naquela época, mas a gente vai ver mais dentro dos pontos aí, que existiu. Por que existiu essa necessidade? A necessidade divina. Era necessário que Jesus passasse por lá. Era necessário. E muitas vezes a gente, irmãos, não entende de que dentro dessa necessidade nós também estamos incluídos. Nós estamos incluídos nessa necessidade. Existe a necessidade que muitas vezes nós passemos por um local ou por um lugar onde existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Pessoas que necessitam ouvir as palavras de Cristo, pessoas que necessitam ouvir o plano celestial em que Deus teve preparado. Interessante é que Hebreus 6,17. Vamos lá, Hebreus 6,17, o que é que diz? O irmão pode, se quiser ler, pode ler, viu? Hebreus 6,17. Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, Deus, quando ele chega para Abraão e diz: olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Então, Deus já tinha um projeto para ele, um propósito para ele. E de lá para cá, Deus vem colocando propósitos nas nossas vidas. Deus, ele vem nos mostrando o seu plano celestial. Deus, ele está nos apontando e nos colocou dentro desse plano dele, do projeto que Deus realmente tem, que é grandioso, de que nós muitas vezes temos que entender essa necessidade divina nas nossas vidas, uma necessidade de que nós devemos nos desprender de coisas que muitas vezes impedem da gente estar falando do Evangelho para as pessoas. Então, dentro dessa necessidade divina, Jesus, já dentro desse projeto, vivia em total submissão ao Pai, cumprindo o propósito da missão. E nós temos esse propósito também. Jesus cumpriu ao pé da letra. Interessante é que quando às vezes a gente conversando aqui, e a gente tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, a gente diz: não, vamos deixar para o pastor chegar, né? Vamos deixar para fulano resolver, vamos deixar para ciclano. Enquanto que Cristo, quando ele abraçou a obra, o projeto do Pai na sua vida, não foi uma coação, ele não foi coagido por isso, ele não foi forçado a fazer isso, mas ele se deu espontaneamente. Por quê? Porque ele entendeu essa necessidade que era divina, essa necessidade de que o ser humano, que o homem ouvisse das boas novas. Dentro dessa necessidade divina, Jesus entendeu isso e foi submisso a essa obra até o final. Dentro dessa necessidade divina,
Assim como o Pai o guiou a Samaria, hoje o Espírito Santo nos guia. Hoje nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele disse: eu estou indo, mas eu vou mandar um Consolador, e ele vai ser o confortador, vai ser o orientador, o direcionador. Ele vai ser a pessoa que vai estar diretamente com vocês, direcionando a vida de vocês. Entendam que vocês estão dentro de uma necessidade divina. Nós estamos muitas vezes dentro de uma situação em que às vezes a gente vai ter que deixar as nossas vontades, as nossas inclinações, para ser fiel ao nosso Deus, para que a gente seja submisso a Deus. E nós não devemos nos deixar guiar por esse Espírito. Jesus foi guiado pelo Pai. Jesus foi direcionado pelo Pai. E estava lá, nesse encontro inevitável com a mulher samaritana. Nós precisamos aprender a discernir os caminhos de Deus e aprender a sua direção. Se nós nos deixarmos levar pela voz do Espírito, nós vamos aprender isso, irmãos. Nós vamos saber de que um caminho que Deus está nos direcionando é o melhor caminho. De que os caminhos em que Deus quer fazer que a gente trilhe é o melhor caminho, que vai ser bom para nós e vai glorificar o nome do Pai. E Jesus fez isso. E Jesus viu essa necessidade divina e viu que era um plano celestial e foi submisso e se deixou guiar pela voz de Deus, pela voz do Pai, e o Pai o direcionou, e ele teve esse discernimento de seguir o caminho que Deus estava apontando. Ó, vá por aqui, passe por Samaria, você vai ter um encontro inevitável, você vai passar por esta cidade. A gente está vendo lá a disciplina da graça, né? A disciplina da irmã não, viu? A irmã Graça não, mas é o livro lá, e ele nos deu um exemplo de um profeta em que Deus direcionou ele, orientou: olha, você vai por aqui, por este caminho, você vai lá para a cidade tal, não, vá por esse caminho. Quando você retornar, não volte pelo mesmo caminho, não volte. E quando você estiver lá nessa cidade, você não bebe e não coma. Tá certo? E ele fez isso. Só que por infelicidade do profeta, ele vinha voltando por outro caminho, e outro profeta o abordou e disse: olha, vamos lá para minha casa, eu estou vendo que você está cansado. Ele já estava com o jumento, sentou para descansar um pouquinho. Estou vendo que você está cansado, volte comigo para minha casa, você bebe, come, depois você segue o seu rumo. E ele disse: não, não posso. Vamos, rapaz. E ele foi. Ou seja, ele não foi fiel a Deus, desobedeceu a Deus. Numa simples coisa: não volte pelo mesmo caminho, nem beba, não coma. Pronto. Mas ele desobedeceu e fez. Foi o que aconteceu com esse profeta. Morreu. Deus providenciou um leão, o leão matou o profeta, e ainda ficou deitado lá perto do corpo do profeta, né? E Deus disse: olha, se você desobedecer, ou como você desobedeceu, você não vai se juntar na sepultura com seus antepassados. Ou seja, você vai ser morto no deserto, você vai ser enterrado como indigente. E aconteceu isso com o profeta. Sabe, irmãos, muitas vezes nas nossas vidas a gente pensa que a gente é o sabidão, né? Eu vou por aqui, não, o caminho é este, não, quem sabe as coisas sou eu. E a gente acaba se dando mal, porque Deus, como a gente disse no começo, todo o projeto de Deus nas nossas vidas, todo o propósito de Deus, ele é feito com amor, pensando em seu nome e pensando no seu povo. É amor, mas Deus também é justiça. E por conta dessa justiça, que é uma das suas características,
que é um dos seus atributos, ele não deixa passar uma desobediência, um pecado desapercebido. Ele pune, mesmo com amor, mas ele pune para que a gente aprenda, para que a gente reconheça de que a gente foi desobediente, para que a gente reconheça nele um Deus que, além de ser todo amor, ele também é um Deus que ele zela pelo seu nome, e ele zela pelo crescimento espiritual do seu servo. Um encontro inevitável, uma necessidade divina. Havia uma mulher com sede, segundo ponto aí desse encontro inevitável. Aquela mulher buscava água física, sua alma tinha sede espiritual. Aquela mulher, ela quase meio-dia provavelmente foi lá pegar água. Mas Jesus viu no fundo do seu coração, dentro de um olhar carente, de um olhar que dizia que estava precisando de ajuda. Jesus enxergou isso. E Jesus enxergou naquela mulher uma sede, mas uma sede espiritual, uma sede que apontava para aquela mulher como uma mulher que, além de uma vida desregrada, além de uma vida que não satisfazia os critérios de obediência a Deus, era uma mulher que precisava, que necessitava ouvir do Mestre que ela precisava beber uma água, a água da vida, que ela precisava desfrutar ou se apropriar dessa água. Versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. E Jesus aproveitou para dar início à conversa com aquela mulher. Versículo 8: os seus discípulos tinham ido às cidades comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas como é que o Senhor, sendo judeu, e o Senhor pede água para mim, que sou uma samaritana? Em outras palavras, uma rejeitada pelos judeus, uma rejeitada pela sociedade, uma rejeitada espiritualmente pelas pessoas que se diziam espirituais. Como pedes? Jesus continua dizendo: você precisa de uma água, você precisa beber dessa água. Seu passado de fracassos e relacionamentos quebrados revelava um vazio no coração. E muitas vezes as pessoas são assim. Às vezes transmitem até que são fortes, que estão alegres, mas dentro, no fundo do seu coração, elas sabem que elas precisam preencher esse vazio que tem dentro de si, o vazio da alma, que só quem pode preencher é Cristo. E Jesus estava lá para preencher esse vazio. Jesus estava lá para dizer para ela: olhe, eu tenho uma água aqui, e dessa água, quando você beber, você não vai mais sentir sede. O vazio da alma. E às vezes essas pessoas, irmãos, elas não têm nem coragem de reagir. A vida é tão entrevada, a vida é tão cheia de dificuldades, a vida é tão cheia de pecados, que não tem estímulos, que não tem iniciativa
Podemos imaginar o local que ela vivia, não sei, lá vai fulana, lá vai cicrana, lá vai, a fulana, sabe? E a gente vai ver aqui que Jesus diz, olha, eu sei a sua situação, eu sei o que é que você passa. Mas Jesus viu esse vazio no coração dessa mulher. Jesus a encontra no lugar comum da vida, um poço para oferecer a vida eterna. Um local comum, onde as pessoas passam, pegam água. E deixa eu fazer uma pergunta para nós. Nós temos aproveitado essas oportunidades em locais comuns da vida? Às vezes eu vou, quando eu vou na casa lotérica, às vezes eu vou mais para depositar o dinheiro daqui, aí toda vida eu tenho uns folhetos no carro, e toda vida eu digo assim, puxa vida, vou ter trazido aqui uns folhetos. Mas isso adianta? Isso adianta? Era para ter trazido já no bolso já, né? Eu ia para canto tal, rapaz, eu não fui. Rapaz, eu ia evangelizar e não deu para evangelizar. Eu vi a história de alguém que disse, rapaz, eu tenho maior vontade de evangelizar dentro dos ônibus, mas eu não vou. Mas a gente tem que, sabe, irmãos, a gente tem que perder esse medo. A gente tem que perder esse medo de que falar de Deus vai nos trazer. Esse é o medo que nós temos. E se a gente falar de Deus, a gente vai ser discriminado. Se a gente falar de Deus no local que a gente costuma andar, a gente vai ser xingado. O maluco, o doido, como é que ele chama? O fanático. Isso é fanatismo, né? E a gente não pode se deixar levar por isso. A gente não pode nos deixar levar por esses pensamentos negativos de que eu indo falar do Evangelho para alguém vai chegar para mim, não vai mais ter consideração comigo, não vai mais querer falar comigo. E aí, Deus quer falar com você, Deus continua falando com você, e isso é o que importa. E Jesus aproveitou a oportunidade ali, e ele enxergou no coração daquela mulher um coração vazio, um coração cheio de relacionamentos fracassados. Muitos hoje vivem tentando saciar a sede em cisternas rotas, né? Mas só Cristo pode dar a água da vida, só Cristo. E nós precisamos levar isso para as pessoas. Nós precisamos, irmãos, aproveitar a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas. Versículo 9, olha o que é que diz. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Jesus vai responder aqui. Nós vemos aqui outro ponto. Havia uma barreira a ser quebrada nesse encontro inevitável. Primeiro ponto, dentro desse encontro inevitável, era uma necessidade divina. Teria que ser feito isso. Teria que ser feito. Havia uma mulher com sede. Terceiro ponto, havia uma barreira a ser quebrada. E a barreira aqui era a barreira da rejeição. A barreira de que eu sou melhor do que a igreja tal, nós somos melhores. A barreira de que os relacionamentos indiferentes, a vida indiferente. Então, existia um paredão, e dentro dessa barreira a ser quebrada, Jesus ultrapassa a barreira cultural. Jesus não se comunicava os judeus não se comunicavam com os samaritanos, nós sabemos por quê, mas ele ultrapassa a barreira social também. Homens não se falavam com mulheres em público, então era uma questão muito fechada, era uma questão onde, olha, você não pode isso, não pode aquilo, e se você faz aquilo ou faz, você é discriminado, a gente não quer conversa com você.
Mas Jesus foi quebrar essa barreira. Por isso esse encontro inevitável. Sabe, irmão, nós temos que quebrar essas barreiras que existem entre nós. Vamos começar por nós. Eu e você, você e eu. Temos que quebrar essas barreiras. Porque senão nós não vamos conseguir quebrar as barreiras sociais. Porque senão nós não vamos conseguir quebrar as barreiras culturais. E dar a oportunidade às pessoas de ouvir que existe uma pessoa que dá água da vida, que existe uma pessoa onde a água que dá a vida jorra abundantemente. E nós temos que falar dessa pessoa que tem essa água. E por conta disso nós teremos que primeiro resolver as nossas barreiras, para depois a gente quebrar as outras barreiras aí fora. Nós temos que tomar essa decisão. Ele ultrapassa a barreira moral, sabia do pecado dela, Jesus sabia. Então Jesus quebrou essas barreiras morais. Como é que Jesus quebra uma barreira moral? Perdoando pecados. Ele viu essa necessidade. Eu preciso perdoar aquela mulher, eu preciso perdoar. Ela tem que ter a oportunidade de ouvir, ela tem que ter a oportunidade de ser perdoada. E muitas vezes a gente fecha os nossos corações, irmãos. E se a gente for esmiuçar, a gente vai ver o quanto que a gente é mesquinho espiritualmente falando, com relação à pregação das boas novas, ao falar daquela pessoa que dá a água da vida. E a gente é mesquinho mesmo. Eu só quero a salvação é para mim, porque eu que sou o direito. Lembra que o judeu? Não. A gente bota logo a pessoa no inferno. Não. Nós é que somos os bons. Nós é que merecemos ir para o céu. Fulano e fulano, ciclano não precisa ir para o céu, não merecem. Eles não podem ir porque estão assim, assado. Jesus, ele quebrou essa barreira moral. E ele queria dar oportunidade a esta mulher. E muitas vezes, como a gente já conhece, o que é que Jesus ia fazer? E pelo fato de eu não querer entender, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir o que o irmão está querendo dizer. Não quero. Porque é o meu jeito. E a gente muitas vezes não dá o ouvido, não abre os ouvidos, não quer escutar, porque Jesus está falando, olha, quebre essa barreira moral, porque isso dentro desse encontro inevitável, eu entendi de que é uma necessidade divina. As pessoas precisam ter essa oportunidade de ouvir do Evangelho, as pessoas precisam ter a oportunidade de pelo menos explanar, olha Senhor, eu sei que eu era assim, tal, como ela fez. Vamos lá. Jesus ultrapassou essa barreira moral. A graça de Cristo quebra preconceitos e alcança o coração humano. E se eu disser que a graça de Deus não é para fulano ou ciclano, eu vou estar dizendo de que a graça de Deus é insuficiente para estender-se a toda a humanidade. Salmo 49, a gente viu que Deus fala a todo mundo. Quem tem ouvidos ouça. Apocalipse. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo. Então o Evangelho não é que ele vai ser aceito por todo mundo, mas ele abrange todo mundo, vem para todo mundo, aquele que aceitar Jesus. 1 João 1,9, o que é que diz? Confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar toda injustiça. Então, se eu confesso o meu pecado, se eu chego para Deus, Senhor, me perdoa porque eu pequei.
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Injustiça essa que abarca muitas mazelas na vida. Essa injustiça, dentro da injustiça, está assassinato, está o homossexual, pessoas injustas. Mas quando os meus pecados são perdoados, é tirado de mim essa injustiça. E o quarto e último ponto. Terceiro, havia uma barreira a ser quebrada. Quarto e último ponto. Havia uma cidade a ser impactada. Havia um bairro a ser impactado. Olha o versículo 4, capítulo 4, versículo 39, o que é que diz? E muitos samaritanos daquela cidade, olha aí, creram nele por causa da palavra da mulher. Muitos samaritanos daquela cidade, muitos creram nele por causa das palavras daquela mulher. Aquela mulher que teve a oportunidade de se encontrar com o Mestre, deixou com que as suas palavras adentrassem aos seus ouvidos e se alojassem no seu coração. E essa mulher, voltando para a sua cidade, falou dessa água da vida, dessa água que ela teve o privilégio de aceitar e beber, para outros samaritanos. E os samaritanos, eles foram impactados. Os samaritanos, eles foram transformados. A transformação daquela mulher tornou-se testemunho para toda uma cidade. E o Evangelho é assim, irmãos. A gente fala para um fala para outro, o outro fala para outra, a outra fala para uma, e assim vai. O Evangelho ele é pregado assim. Lembra dos discípulos, onde muitas vezes a gente pensa que uma dispersão vai ser negativa para o Evangelho, e não foi. Ele foi contaminar a outras localidades. Os discípulos foram dispersos, eles foram perseguidos e foram pregando o Evangelho, em bairro, cidade em cidade, que o Evangelho se expandiu, o Evangelho cresceu. E nós temos que ter essa consciência de que dentro desse encontro inevitável existe essa necessidade divina. Existem pessoas com sede, querendo ouvir da pessoa que tem água que mata a sede. Não a sede física, não a sede fisiológica, mas a sede espiritual. Jesus entendeu isso. Jesus quebrou barreiras social, a barreira moral. Jesus queria dar oportunidade para aquela mulher. E por conta disso, uma cidade foi impactada. O encontro pessoal com Cristo a levou a compartilhar as boas novas. O que começou com uma mulher terminou com uma multidão conhecendo ao Salvador. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós ficamos calados, tornamos-nos testemunho. Quando Jesus entrou nas nossas vidas, eu lembro, acho que todo mundo que aceita Cristo passa por essa experiência. Você aceita Cristo e logo você quer fazer o quê? Falar para todo mundo, né? Eu lembro que uma jovem, na época que eu me converti, ela perguntou assim: ei, irmã, como é que você está se sentindo agora? Aí eu disse: irmã, é como se tivesse tirado uma mochila pesada das minhas costas. A gente fica assim mais leve, né? E os dias vão passando e você quer falar do Evangelho, quer pregar. Eu ia lá para o fundo do quintal lá de casa, eu não tinha a Bíblia ainda, mas eu tinha ganhado aquele Novo Testamento, eu li 300 vezes aquele. Aí depois foi que eu fui comprar uma Bíblia. Mas a sede da gente realmente ver o Evangelho transformando, impactando a vida das outras pessoas é enorme.
Mas parece que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com o Evangelho e a gente vai, parece que negligenciando isso nas nossas vidas. Aí a gente passa a não entender que eu fui colocado num contexto em que é uma coisa divina, num projeto divino, num plano divino, e a gente passa, parece que a gente não entende, esquece muitas vezes, e muitas vezes a gente vê lá em Mateus Jesus falando lá, ele olhava para as multidões, quando ele ia falar do Evangelho, ele se compadecia delas, e a gente vai perdendo também isso, irmãos, no decorrer da vida. A gente vai perdendo essa vontade até de enxergar que as pessoas estão sedentas. Cada pessoa que não tem Cristo, ela é sedenta. Ela pode até ser rica, ela pode até ser alegre, mas dentro dela existe esse vazio da alma. Ela é sedenta pela água que mata verdadeiramente a sede. E nós precisamos, às vezes, quebrar barreiras. Precisamos a gente entender que não só lá, Salmo 49, que a gente leu aqui, ricos, pobres, ouçam todos, eles precisam ouvir, eles precisam ter oportunidade. E a gente perde isso, a gente não está mais nem aí, a gente olha para as pessoas como se fosse normal, como se fosse uma salva já, né? Mas não, você que ainda que não tem Cristo, saiba que você, dentro do teu coração, Cristo está dizendo, você é sedento, você precisa beber da água da vida, que é Cristo. E eu gostaria de concluir dizendo, assim como Jesus, precisamos estar atentos às direções divinas. Assim como Jesus foi direcionado, nós temos que entender isso. Quando eu estou ouvindo o Evangelho, eu tenho que entender de que é uma coisa divina, que Deus está me direcionando. Sempre há alguém com sede espiritual, sempre. Se não é crente em Jesus Cristo, ele está com sede espiritual. Sempre há barreiras que precisam ser quebradas. Não vou evangelizar ali fulano não, que ele é um cachaceiro. Não vou evangelizar fulano porque é um homossexual, ele não vai aceitar a Cristo. Vá, quebra essa barreira, olha, você precisa de Cristo. Sempre há uma cidade, ou comunidade, ou bairro a ser alcançados. Sempre. Como o missionário falou, nós precisamos sair dessas portas. Nós já estamos até gordinhos, espiritualmente falando, e nós precisamos agora colocar em prática aí fora. Aqui é o quartel, nós já treinamos, a gente já ouviu, já aprendeu, vamos lá para fora agora. Irmãos, vamos falar do Evangelho. Eu vou no ônibus, tenho que falar do Evangelho. Eu vou para o trabalho, falo do Evangelho. Irmão Hélio da polícia, fala no quartel. A gente sabe que existem ambientes hostis, existem, mas vamos quebrar essas barreiras. Não podemos baixar a cabeça. Pessoas que trabalham em hospital, vamos falar. Existem doentes, pessoas que trabalham em colégios, fala lá para os alunos. A cruz nos lembra que Cristo atravessou o maior abismo para nos salvar. E agora Ele nos chama para sermos instrumentos de salvação onde nós estivermos. Possamos, irmãos, pensar nisso e que possamos entender que nós estamos envolvidos em uma obra divina, que nós não podemos baixar a guarda e nem baixar a nossa vontade de sermos submissos ao Pai. Amém? Então nós iremos ter um prelúdio e depois nós estaremos encerrados. Um pós-lúdio.